É isso aí, olá, 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 maravilha, maravilha, maravilha. Estamos aqui no nosso podcast Boas de Vida. Um podcast onde a gente ouve testemunhos, onde a gente aprende um pouquinho mais, onde nós conhecemos um pouquinho da vida dos nossos queridos que vêm aqui falar no podcast. Então, nós estamos aqui hoje com a nossa querida colega Luciede Barros. Olha, tem nome de cantora. Tem nome de cantora, Luciede Barros, né? Não é Aline Barros, mas é Luciede Barros. Barros. Né? Tem que estudar bastante para chegar perto da Aline, né, ô Luciede? Não chega nem aos pés. Mas a Aline Barros é uma figura. Estamos aqui hoje com a Luciede. É uma alegria tê-la aqui, uma alegria poder te receber. Seja muito bem-vinda. Espero que seja bênção. É um bate-papo, é uma conversa. Gostaria que você se apresentasse para o pessoal aí, dissesse quem é você, o que você faz, fala um pouquinho de você pro pessoal. Então, né, eu sou a Luciede Barros, né? Não sou família da Aline Barros, como o pastor já falou aí, né? Mas diz assim que todos nós somos irmãos, né? Quando a gente reconhece o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida, nós somos irmãos em Cristo. Então, tem aí um pouco da nossa familiaridade. Eu não vou falar a idade, gente, porque... Esquece, vamos lá. Não precisa falar a idade. Mas não precisa, né, pastor? Não, deve ser 32, né, Lu? 32, lá. Ó, reticências. Então, assim, eu vim de uma família muito humilde, né? Falar um pouco da minha família, para vocês conhecerem um pouco de mim. Mas antes fala assim, o que você faz da vida? Hoje que eu faço. Que você faz da vida, sua profissão. Sim, vamos lá. É casada, não é? Como é que é? Eu sou bem eclética, né? E aí, falando um pouco da minha vida, gente, eu gosto, assim, de cantar. Hoje eu canto em alguns festivais de músicas. Você é uma pessoa, assim, um pouco retida em algumas situações. Nossa, canta em festival de música? Chique, festival de música. Olha, uma cantora profissional, ou não? Chegando lá. Tá chegando lá, tá estudando, né? Olha que bem. Existe um caminho a trilhar, né? Vai cantar pra gente hoje? Eu canto um trecho eu adoro Ludmilla Feber. Canta aí um trechinho pra gente ouvir. Vamos ver. Canta aí. A doçura do teu falar, a doçura do teu olhar, amanheceu a grandeza do meu coração. Não há nada tão doce assim. Quando falas, olhas pra mim. A Ludmilla, ela não está mais presente. Parabéns, isso aí. A Ludmilla, pra mim, ela foi assim, uma referência na vida, né? Eu me inspirava muito. Eu passei numa fase, assim, da minha vida na infância. Foi uma fase muito difícil. Em questão da minha família, né? A gente veio de uma família muito humilde. E eram 3 filhos. E minha mãe, ela lutou a vida toda sempre sozinha, né? Eu não tive um pai presente. Eu tinha um pai que eu sabia que tinha, porém ausente em todos os sentidos. Aí eu vim conhecer meu pai a partir dos 9 anos de idade. E aí, quando eu tinha que vê-lo, eu ficava na casa dos meus tios, irmão dele. E a gente tinha um contato, ele ia lá me ver. Então, assim, foi uma diferença muito grande entre eu e ele. Porém, a gente falava muito por telefone. E uma vez no ano, era assim. Tinha esse distanciamento. Tinha esse distanciamento. Até porque ele casou. Minha mãe casou. Quer dizer, minha mãe casou. Minha mãe teve vários relacionamentos, né? Teve dois filhos que não... de outros relacionamentos, né? Que não deu certo também. Porque, assim, uma família desestruturada... Ela sempre, quando você não põe Deus na frente, no caminho, ela será uma família desestruturada. Ela não seguiu o exemplo da minha avó, porque minha avó teve um único marido, casou, e assim, depois que meu avô morreu, ela não teve outro homem. Porém, por ser uma família humilde, minha mãe, ela optou a seguir outros trilhos, né? Outros caminhos. Não foi da vontade da minha avó, porque a palavra de Deus fala assim, dai o livre-arbítrio, né? Então, às vezes, você ensina, mas a pessoa não segue. Eram quantos irmãos?
Éramos 3. E aí... No meu- total. No total. Aí meu irmão deu muito trabalho, muita dor de cabeça. Assim, coisas que eu e minha irmã a gente não fez, ele fez desde pequeno, O seu irmão. meu irmão. E aí eu e minha irmã, a gente assumiu praticamente a maternidade dele. Só que ele começou a dar muita dor de cabeça à minha mãe, Mas era cada irmão de um pai diferente? cada um de um pai. Ah, então você não tem... Não tem irmão... referência de pai. A referência que eu tive de pai foi meu padrasto, que ele já é falecido. Paulo tinha na base de uns 2 anos por aí, meu padrasto faleceu. Então ele foi minha referência, né? Que Paulo é o seu filho. O Paulo é meu filho. Então, assim, e aí nos momentos difíceis que a gente passou, Só uma observação, você fez psicologia, né? fiz psicologia. Só uma observação. Quando nós pensamos, por exemplo, em a sociedade de hoje ser diferente da sociedade do passado, em que, no passado, os relacionamentos eram duradouros, com casamentos duradouros. Mas a gente também pensa, ô Lu, que o regime de casamento no passado, emocionalmente falando, era um regime opressor. Então, os casamentos, eles duravam mais, mas as mulheres não tinham direito, as mulheres não podiam trabalhar, as mulheres eram violentadas emocionalmente, psicologicamente. Sim. Então, mesmo que hoje os casamentos eles não durem mais, você não acha que hoje, com os direitos que as mulheres ganharam no mercado de trabalho, juridicamente, psicologicamente, na sociedade, hoje o casamento, mesmo que ele não dure esse tempo que durava no passado, hoje as mulheres não são mais felizes? Porque, por exemplo, a gente sabe que até na questão sexual, né? As mulheres, no passado, elas não tinham esse espaço, esse direito de até mesmo estarem felizes no matrimônio sexualmente. Era um direito só do homem, né? Sim. E hoje não. Hoje a gente vê que as mulheres, elas estão no mercado de trabalho, elas se atualizam, Sim. elas conhecem. De acordo com a estatística do IBGE, estava vendo esses dias, 51% das mulheres são líderes responsáveis pelo seu lar. Sim. Então, as mulheres hoje, elas decidem. E a gente vê também a questão do feminicídio, né? Esse ano, estava vendo a estatística, acabou de sair, acho que foi um dos anos que mais teve feminicídio, né? E agora você imagine se nós estivéssemos naquela geração. Ou você imagina quando não tinha estatística, o quanto de mulheres vinham a óbito, não é? Assim, antigamente era aquele regime militar, né? Onde existia a submissão do... Porque, assim, os homens, eles, a maioria das vezes, eles já têm dele o machismo. Então, naquela época, o homem, quando casava, que tirava... Existia uma responsabilidade muito grande dos pais entregarem seus filhos, suas filhas principalmente, né? Tem lugares que dá o dote, o homem paga por isso. Então, assim, quando minha avó foi retirada de casa, aos 15 anos, o marido, ele assumiu a responsabilidade. Lógico que ela saiu bem nova de casa. Mas aquela responsabilidade que ele pegou, tirou ela daquele momento ali do lar familiar, então ele levou isso até a morte. Então, naquela época, os homens também eles eram mais responsáveis em questão familiar. Quando vem essa questão da atualidade, algumas coisas que vai ficando liberal, que pode tudo, a própria mídia, a gente vai vendo, né, isso aí na mídia, que tudo pode, tudo é permitido, trocas de relacionamentos, se não deu certo, termina, e às vezes a gente não vai para oração, buscar de Deus, ver realmente o que Deus quer. Se a gente for na visão do mundo, a gente vai na visão também da tecnologia, onde você tem a liberdade de você também ser feliz, tem essa questão. Porém, os problemas, eles vão existir, eles vão continuar. No relacionamento, quando você começa a entender o amadurecimento, você vai para a questão familiar de relacionamento irmão.
Quando você briga, ou criança, você briga e daqui a pouco você faz as pazes e tá de bem. E aí vocês vão amadurecendo na questão da conversa, na questão do diálogo, do dia a dia. Um vai começando a entender o outro e isso perdura. Quando você vai para a questão da tecnologia de submissão, mulher, vamos lá. Eu trabalho, eu não preciso de você, ou sei lá, eu pago minhas contas e tal. Aí a gente vive uma visão mudana, que a qualquer hora você pode trocar de parceiros. Então, naquela época, a família... Então, Lu, mas, por exemplo, talvez o seu contexto seja diferente do contexto de muitas mulheres que estejam nos assistindo. Porque o que a gente vê são mulheres que muitas vezes têm dupla, tripla jornada, ela tem que fazer os afazeres da casa, só que ela trabalha fora. Ela pega um ônibus lotado, vai pro trabalho, aí ela chega do trabalho, ela vai tomar um banho, e ela vai fazer comida, ela vai fazer tudo. E às vezes, hoje, com as modalidades online, ela tá fazendo uma faculdade online. Sim. Então ela senta ali depois das 10 para sentar e estudar. Sim. Ela para conversar com o filho e o marido no bar bebendo. Aí a gente fala assim, não. Ou se não, o marido simplesmente pegou o salário e gastou. Então é bonito o seu discurso, assim, não, que a gente tem que ter submissão, a gente tem que caminhar com Deus e a gente tem que suportar. Mas a pergunta isso é um casamento? É justo suportar assim, isso? Eu vou te falar uma coisa, pastor. Você suportaria em oração? Eu vou te falar, assim, falando... Quando você fala assim, por falar é fácil. Quando você vai viver aquilo... é mais complicado. Quando você casa com a pessoa, para você sair do relacionamento, não é fácil. Porque existe... A palavra de Deus fala assim, quando você é um. Quando você se deita com um, se torna dois. Entra três quando você permite Deus entrar no casamento. Então, quando vem essas questões, problemas, como você está falando aí, situações difíceis, realmente é complicado. Mas quando entra um filho no meio... aí você repensa, entendeu? Na maioria das vezes, muitas mulheres... Mas repensa o quê? Repensa a questão de, ficar mudando de parceiros o tempo todo. Porque o que acontece? Você não vai achar parceiro perfeito, entendeu? Sempre vai ter um problema. Quando um não sabe... tinha questões mesmo, que já foi conversado sobre isso na igreja, né? Que quando não sabe, vamos lá, trabalhar fora, o outro já ajuda em casa, o outro já... Então, assim, não vai ter pessoa perfeita, assim como não terá a mulher perfeita. Então, cada um vai ter um problema. Às vezes a pessoa é mais grosso, o outro é mais carinhoso, o outro é mais trabalhador, o outro é mais... E a falha da bebida, tem a questão do vício, né? Então, assim, quando você entra numa relação, dependendo do meio que você convive, você vai saber... mais ou menos o que seria aquele parceiro seu, entendeu? Se você conhece um cara no bar, ou um cara, vamos lá, em uma festa familiar, já aconteceu comigo de eu conhecer uma pessoa, num aniversário, e me envolver e tal, ali teve o quê? Bebida. Então eu sei, ali naquele momento, que aquela pessoa, ela vai beber. E quando você entra numa relação, você tem que entrar... Você já está entrando sabendo que a pessoa ele tem aquele tipo de comportamento. Você quer entrar? Ótimo. Agora, o que você tem que fazer é orar. Você quer continuar? Porque, assim, você conhecer é um passo, namorar é outro, morar junto é outro, casar é outro. O certo seria casar, né? Então, conheceu, namorou, casou... morou junto, né? Só que hoje tá tudo ao contrário. Hoje já vai morar junto. Já vai morar junto. Não namora. Não namora. Entendi. A pessoa pula etapa. Aí que vem os problemas, entendeu? Porque quando você pula etapa, que você vai conhecer realmente quem é a pessoa... mas aí você pulou a etapa mais importante. A palavra de Deus diz pra gente não se pôr em jogo desigual. Sim. Aí a pergunta é, o que uma cristã... tá fazendo num bar? Então, num bar procurando um relacionamento. Não, tem tudo pra dar errado, né? Sim, mas eu não falo só em bar, eu falo questão... Às vezes você não bebe, um cristão não bebe. Tem um aniversário de uma família lá, que a pessoa... E você tá ali, e aí tem outros convidados, que às vezes não é do teu vínculo da igreja, e você acaba se interessando e se envolvendo. Mas não deveria, Não deveria. Porque é jogo desigual. Não deveria. Biblicamente falando, né? Não deveria. Julgando, Exatamente. Então, por isso que os aconselhamentos
os jovens, vamos lá, jovens, vai conhecer um rapaz, procura o teu vínculo social. O que é? Onde você convive? A igreja. Então você vai procurar. Mas às vezes na igreja não tem ninguém, Lu. Mas tem outras. É. Vai em outras. Às vezes tem. Vamos lá, tem quantos eventos em outras igrejas? Acampamentos, tem encontros. Ali é uma oportunidade de você conhecer pessoas. Porque o mundo, o que é que o mundo faz hoje? Opa, vamos lá. O que é que o mundo faz hoje? O mundo, ele oferece o quê? Baladas, festas, não é isso? Vários locais que você pode encontrar. As igrejas, elas também têm seus momentos de encontros. Tem o quê? Acampamentos, tem encontro de casais, tem encontro de jovens. Então, mas aí, Lu, Em outras igrejas. entendi. Você pode participar. Mas aí, por exemplo, a gente incorre num perigo bem grande de usar a igreja como um lugar e usar Deus como um gênio da lâmpada pra gente conquistar o que a gente quer. Tô sem emprego, eu vou pra igreja. Eu quero um amor. Eu vou pra igreja pra ver se eu arrumo. Pra ver, não. E o objetivo da igreja não é esse. O objetivo da igreja é adorar ao Senhor. Sim, né? mas vamos lá. Eu não tô falando que você vai no intuito de você arrumar algo. Isso é consequências da onde você estiver frequentando. Entendi. Você vai lá e vai ficar o coração aberto. Você tá aberto a conhecer a pessoa. Entendi. Vamos lá, pessoa de 30 anos, né? Tá aberto. Ali no diálogo você vai conhecer a pessoa. Uma outra questão é... Tudo bem, o rapaz não é da igreja. Mas quando você conversar com a pessoa, ele vai falar algo a Cristo. Você não precisa nem falar, eu sou cristão. Mas você vai observar os comportamentos. Porque fala assim, aquele que é bom filho, ele será um bom marido. Então, aquele que é um bom filho, ele dará um bom exemplo. Então, dali, você vai fazer um convite. Vamos lá pro encontro, vamos lá, tal. Ok, muitos vão usar isso como estratégia para chegar até a pessoa. Se ele se interessar por você, ele vai. Mas é um meio de você ver qual que é a intuição do jovem, qual que é a intuição do rapaz, o que é que ele pensa a respeito de Cristo, a respeito de Deus. Porque às vezes você vai conversar com a pessoa não crê, não acredita em Deus. Aí você vai insistir em um relacionamento de uma pessoa que tira Deus de tudo, de todas as situações, você vai ver que você vai ter um problema seríssimo ali. Então, tipo assim, eu mesmo, quando eu ia conhecer alguém, eu observava muito sobre isso. Eu não falava que eu era cristã, não falava. Mas aí o que é que você frequenta alguma igreja? Aonde que você vai? Quais são os meios que você vive, né? Como é a questão da família? Se eu visse um rapaz falando mal da mãe, da irmã, sei lá, do pai, não trabalha, não estuda, eu vou ficar insistindo o quê com aquele rapaz ali? É algo sem futuro. Então, hoje, Lu, eu entendi o que você está falando. E é extremamente importante a gente seguir uma linha em que quando nós entendemos o que a palavra de Deus diz sobre amar a Deus sobre todas as coisas, sim, e ao próximo como a nós mesmos, o mandamento mais importante é amar o Senhor. Amar. Então, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, O reino de e a Deus. sua justiça. É. E as demais coisas serão acrescentadas. Então, porém, a gente sabe que a mulher, ela é mais emocional e o homem mais Razão. mais razão, né? E se não fosse assim, a gente não via tantas mulheres falecendo, né? Sim. No feminicídio, sendo espancadas. E às vezes a violência doméstica está dentro do próprio lar. Às Sim. vezes as mulheres estão sofrendo por amor. Porque ela faz o quê? Ela perdoa. Depois, no dia seguinte, ele fala, meu amor, me perdoa. Eu estava nervoso. Isso nunca mais vai acontecer. Sim. Até acontecer da próxima. E vir até um óbito, né? E o que a gente liga a televisão e a gente vê o tempo inteiro. Você não acha que essa questão do sentimento acaba atrapalhando muito? O que as mulheres devem fazer para não sucumbir às emoções assim? Então, essa questão da violência, né, doméstica, eu vejo mais a questão do homem, da não aceitação, do não. Então, assim, muitas vezes, eu não falo só homens, né? A questão de você não aceitar
um não naquele momento. Eu não quero, vai seguir tua vida. E a pessoa entra em crise. Então, assim, o que acontece? Muitas vezes as mulheres elas tomam um posicionamento, porque a mulher ela segura até um certo ponto, né? Ela vai segurando aquilo ali, como você falou, questão emocional. Mas quando ela toma uma decisão, ela toma uma decisão definitiva. E aí o homem, por sempre estar sendo, vamos lá, perdoado, ele acha que a vida toda ele será perdoado. E quando chega aquele exato momento que a mulher fala assim, eu não quero mais, segue tua vida, vai lá, seja feliz, ele entra em crise por questão da não aceitação. E aí que ele começa aquela ansiedade, né, de querer ter aquilo que ele já não tem mais, que ele perdeu. Aí que vem os feminicídios. Porque ele Você acha que tem relação com a síndrome de Narcisa? É um um narcisista. Sim. Ele não Ou aceita. é o quê? É sentimento de posse? O que é? Seria um sentimento de posse. Então, assim, nessa questão aí, às vezes as mulheres elas dão lugares para que isso venha acontecer. Como? Muitas vezes, o filho ele tá ali no meio daquela situação. Porque ele está dividido entre o pai e a mãe, em algumas situações. E aí o homem, normalmente, ele utiliza o filho para chegar até a mulher. Então, a lei ela precisa ser revista em algumas situações que, se for uma violência em extremo, o homem ele não tem que ter acesso à criança. Porque ele tendo acesso à criança, ele terá acesso à mulher e ele se vingará, entendeu? Então, ele usa isso como uma estratégia. Então, eu penso, né, que o governo ele devia trabalhar mais sobre isso. A questão das mulheres que não têm filho, é essa questão aí. Que às vezes eles utilizam a parte da emoção. Olha, eu quero te ver pela última vez. E aí ele pega o ponto fraco da mulher. Qual que é o ponto fraco? Às vezes uma mulher não trabalha, né? Olha, eu quero te dar um presente, eu quero te dar um dinheiro. Utiliza isso para chegar até a pessoa. Uma forma de pedir perdão. A última vez, vou te pedir perdão, eu quero te encontrar isso. Ela vai. Aí é onde ela perde a vida. Então é como se fosse um prato feito que ele utiliza como artimanha para chegar até a pessoa. O homem ele tem uma estratégia manipuladora, entendeu? Se a mulher não vigiar, ela cai. Por que acontece a maioria dos jovens, das adolescentes, das mulheres? Elas, às vezes, elas não têm ainda aquela renda. Elas ainda não têm o autossustento. E eles se utilizam disso. Entra aí no meu carro que eu vou te levar em casa. E nesse meio percurso acontecem as tragédias. Quando a mulher toma uma decisão que ela é já autodeterminada, ela se posiciona, ela fala, eu não quero mais. Porém, ela desafia o homem, aonde acontecem as tragédias. Porque às vezes é um vínculo, que é um lugar que ela já frequentava com ele e ela vai naquele lugar. Então, tipo assim, quando ela continua a insistir naqueles lugares que eles de rotina, ele já sabe todo o percurso da vida dela. Onde ele utiliza isso para cometer o ato, entendeu? Da violência. Por que eles perseguem? Por que persegue e mata? Porque é os lugares que elas costumavam frequentar. Quando a pessoa toma uma decisão, pastor, eu não quero mais, que a pessoa é violenta mesmo, muda de cidade. Corta suas redes sociais. Sai daquele lugar. Aí ele não vai te encontrar mais. Entendeu? Com um ano, a pessoa ainda... 1 ano e meio, ele já não lembra mais de você. Já entra outra na jogada. Então, quando a mulher toma a decisão de mudar de lugar, de mudar de cidade, mudar do meio que eles viviam, a violência, ela diminui. Então, Lu, mas tudo que você fala é muito complexo, né? Porque você entra, por exemplo, num processo de sistema jurídico, porque a questão da vara da família é uma questão muito séria no direito brasileiro. Sim. Então, é como que em um divórcio você priva o pai de ter acesso à criança. Testemunhas. Não, mas você não tem como privar o pai. A medida protetiva é em favor da mulher. Mas você não tem como falar assim, olha, você não tem mais acesso ao meu filho. E outra coisa,
esse sistema de proteção de testemunha é para casos muito complexos e tem um suporte extremamente sério, porém, ele contempla pouquíssimas pessoas. A justiça não tem como pegar aquela mulher, levar ela para outro estado, da casa, e muitas vezes é difícil Sim. é quase impossível você falar assim, não, olha, tem uma pessoa que eu acho que vai me matar, eu vou para outro estado, vou começar do zero. Às vezes a gente não consegue andar nem aonde a gente está, imagina começar do zero. Então, são propostas extremamente complexas, extremamente difíceis de se aplicar, mas são ponderações que são pertinentes. Sim. O que talvez a gente consiga fazer é trazer essa orientação, né? Pelo menos no circuito em que a gente está próximo, a igreja, o bairro, né? Para tentar, de alguma maneira, auxiliar essas mulheres antes que elas entrem, né? Nesses relacionamentos... Crise, né? Não, nesses relacionamentos abusivos. Sim. Que muitas vezes são relacionamentos abusivos. Mas quando uma pessoa quer, você consegue. Quando as duas querem, na verdade, consertar o erro, consegue. Quando uma não quer, não consegue. Porque quando eu falei da questão do homem chegar à mulher através do filho, assim, tem que ter um acompanhamento, uma análise referente a isso. Vamos lá. Agora teve um caso recente do rapaz brigando lá e tal. E aí a mulher não queria mais, grávida, com 4 crianças, tocou fogo na casa, matou as crianças e ela. Então, assim, provavelmente não seria a primeira vez essa violência brusca, entendeu? Ele já deveria ter feito outros tipos de violências domésticas com ela, porém, ela foi perdoando. E aí ela, no final, já deu uma decisão final e ele tomou essa atitude. Não vai continuar, então minha vida não tem mais sentido sem você e tal, acabo com tua vida. Então, assim, tem situações que, olhando assim, o Estado ele pode intervir sim, se ele querer. Agora, para isso, tem que criar leis, né? Porque, só que não cria, né? Mas aí, tem que criar leis. as leis existem, Lu, tem muita lei. A legislação é muito vasta. Mas tem falha, pastor. Tem falha. Não tem como o sistema criar uma proteção na particularidade de cada um. A população é muito grande, ainda mais quando a gente fala de São Paulo, né? Sim. Mais de 40 milhões de habitantes. Acho que, se eu não me engano, só em São Paulo tem mais de 20 milhões de habitantes. Então, é uma população muito grande para um contingente pequeno policial. Agora, o que eu entendo, e é muito importante isso, é que a mulher, quando ela se relaciona, ela tem que estar sensível aos sinais. Quais os sinais? Você começou a namorar, você viu que... porque assim, as patologias clínicas de saúde mental, né? A gente não sabe quem tem um problema, quem é bipolar, quem Aí só o dia a dia. Não sabe. Então a gente vai conhecendo as doenças mentais dos nossos parceiros e às vezes ele não tem uma doença mental. Às vezes é um trauma. Sim. Ou às vezes é um distúrbio originado da educação, ou de uma má educação, ou da falta de uma estrutura familiar. Porque aprendeu que era assim porque ninguém ensinou e aprendeu sozinho. Ou muitas vezes, como você diz, é falta de Deus. Né? Está alimentando a carne, está alimentando os instintos do coração. Então, os sinais. Quais os sinais? Você está namorando, teve um surto de nervosismo, né? Já vi. De repente apertou o seu braço. Desculpa, eu não sou de fazer isso. De repente gritou com você. De repente, por exemplo, você estava andando com ele 1h da manhã, voltando de um passeio, e ele ficou nervoso, te deixou sozinha e foi embora. Ou você estava no carro e ele falou, desce aí. E você ficou sozinha lá, plantada. Assim, né? Então, existem vários sinais de que aquele relacionamento tem tudo para dar errado. De que é um narcisista,
entendeu? Se não colocar Deus na frente, dá errado mesmo. Mas às vezes colocando Deus, Lu, mesmo você colocando Deus, é muito importante a gente separar o que é espiritual e o que é mental. Porque às vezes a gente coloca Deus, mas é um problema de saúde mental. Às vezes a pessoa precisa ser medicada. Sim, também. Agora tem coisas que é o autocontrole, né? Não é questão. Quando eu falo colocar Deus, não é. A gente. Religiosidade não, gente. Quando coloca Deus é tipo assim. Você tem um temperamento. Eu mesma, eu vou falar a você, eu tenho meu temperamento forte. Mas aí quando você coloca Deus, você busca o autocontrole nas suas emoções, o domínio próprio, né? O domínio próprio. Isso não quer dizer que você vai ser perfeito. Se eu for agir na minha razão, eu vou ser saindo dando patada, sabe? Às vezes eu falo, assim, eu acho que tô falando normal. Quem é meu amigo, que caminha comigo, fala assim, Lu, não liga, fala, Lu, tal, engraçado, sei o quê. Mas quem não é vai dizer assim, nossa, não precisa falar assim, entendeu? E aí você vai parar e vai pensar, eu preciso ter o autocontrole. Porque não é todo mundo que vai me entender, porque a pessoa não caminha comigo. E já quem caminha, ela entende que eu tô falando, aquela forma de eu falar se torna uma forma de amor, de carinho. Tem umas amigas mesmo que já me entendem, falam, Lu, eu sei que seu jeito é querendo chamar a atenção porque você gosta da gente. Agora, se eu for falar para um estranho, ele vai falar, nossa, que tá me tratando desse jeito, por quê? Falei, então, situações, né? Mas é diferente. Por exemplo, quando a gente fala de temperamentos dentro de uma personalidade, de repente a gente fala assim, do melancólico, do colérico, do sanguíneo, que são temperamentos que fazem parte da personalidade. Você possivelmente deve ter um temperamento colérico, né? Você deve ser uma colérica, uma colérica controlada, né? Sim. Mas isso... Os 3 segundos de respiração. Mas eu acho que mesmo o melancólico, mesmo o sanguíneo, todos, o ser humano, ele tem esses momentos bons, esses momentos ruins, mas isso é diferente de alguém que agride, que taca fogo dentro de uma casa, então, é diferente de alguém que sai arrastando a mulher pela rua e teve as 2 pernas amputadas, está na UTI, porque não aceitava o fim do relacionamento, né? Isso é o autocontrole, né? Você acha que, por exemplo, uma pessoa normal descontrola, vai matar alguém? Pessoa descontrolada. Vai arrastar alguém, vai tacar fogo. Então, mas é por isso que eu tô falando, é uma pessoa descontrolada e, tipo assim, ela não tem... Vamos lá, ela não tem sentimentos no momento do ato. Então, sentimentos ela tem sentimento de ódio. De ódio, naquele momento. Ela não é isenta do sentimento. Ela tem sentimento de ódio, porém, assim, ela age por impulso, pelo momento. Depois ela pode até se arrepender ou não, né? Porque tem... Porque para uma pessoa tacar fogo, uma pessoa em sã consciência, olhar uma casa com crianças, tá uma mulher lá dentro, a pessoa jogar álcool em alguém, gasolina e jogar um palito. Ela alimentou um ódio, né, dentro dela que... não é uma pessoa que está num estado normal, que teve aí uma oscilação no seu temperamento. Você perdeu o controle, você é um descontrolado, né? Você é um doente. Você está dominado. Você precisa... É porque, assim, primeiro, antes de você agir, você pensa. Você pensa e age. Não é bicho, né? Que age no instinto, né? Na questão da pessoa assim, você pensa, age. Quando eu falo o controle de Deus em tudo, você pensa nas consequências, o temor a Deus e você se aquieta, acalma o coração, entendeu? Quando você não tem Deus, você pensa e age e fala, tá feito, eu me vinguei. Então, isso aí já é um sentimento de ódio. Você tira Deus desse momento. Quando eu falo a questão de Deus, porque Deus ele tem que ser o centro de tudo. Aí eu vou falar assim, você nunca pensou em coisas ruins? Já pensei. De empurrar a pessoa da escada abaixo. Mas quando eu pensei... Eita. Quando eu pensei... Cuidado você aí que tá andando na escada e tá na frente da Lu, cuidado aí. Vai do lado, não vai na frente, não.
Mas quando eu pensei, eu falei, Senhor, tá repreendido. Aí você via a palavra da repreensão. E aí você fala, aquieta meu coração, tira isso do meu coração, porque isso não vem de Deus, vai ter consequências, entendeu? Aí passa a ter o temor ao Senhor. Porque quando você não teme, que você age, você vai vivendo tua vida do teu modo, do teu jeitinho, você não tá nem aí das consequências. Você fala assim, ó, se eu morrer, morreu. Mas eu me vinguei, entendeu? Aquilo pra ele é tipo como se fosse um herói. Ele foi um herói, um contador de história, vai entrar pra história. Temos que falar assim, né? Ó, eu vou te matar, vou contar aí na história. E até se ele for pra cadeia, mostrar a cara dele lá vamos lá, no jornal, ali pra ele é tudo. Pois eu sou o matador. Então, assim, a pessoa, ela não pensa. Ela não tem Deus no centro. Aliás, ela foi alimentada de ódio. E quem domina depois, no final, a gente sabe, né? Então, a pessoa, ela tá sobre a escuridão profunda. Que pra ela não tem mais sentido. Não tem sentido ela ter família, não tem sentido a vida dela, não tem sentido a nada. Ela tá entregue totalmente às coisas ruins. Então, o temor, Deus, ele tem que estar no centro da nossa vida. Para que a gente possa realmente refletir antes da gente fazer qualquer atitude. E tomar um passo à frente. Quando a questão mesmo do relacionamento. Eu vou matar a pessoa porque a pessoa não me quer? Não. Na minha cabeça tem assim, pastor. Eu já tive outros relacionamentos. E na minha cabeça, quando terminava, mesmo eu amando a pessoa... Na minha cabeça era assim, se eu amo a pessoa, por que eu vou matar a pessoa? Se eu amo. Deixa ela ser feliz. Mas na sua cabeça. Na minha cabeça. Mas na cabeça de alguém que a cabeça não tá certa, ela pensa. Não, mas. Se não for meu, é de ninguém. Não é de ninguém. É. Não, mas eu pensando, né? Deixa ela ser feliz. Ela quer ser feliz com outra pessoa, quer ver. Deixa ser feliz. E eu coloquei assim, eu sempre pensei assim, ó. Se a pessoa não está aqui comigo, por que não era para estar? Eu sempre pensei isso, virar coisas melhores. Tanto que eu não deixava esfriar o relacionamento. Terminava, já estava com outra pessoa, entendeu? Então, não, quer seguir tua vida? Segue. Vou abrir espaço e Você já é mais prática, né? Eu não ficava sofrendo. Não, eu vou dizer a você, a gente, quando gosta, a gente sofre. Porém, você fala assim, eu tenho que me amar primeiro. A palavra de Deus é amar sobre todas as coisas, né? Amar o próximo sobre todas as coisas, mas amar a si mesmo. Então, eu tenho que me amar para eu poder amar o outro. Aí a pessoa terminou, eu vou lá mexer a cara, vou usar droga, vou isso porque a pessoa não me quer. Você vai se acabar porque a pessoa não te quer? Não. Aí você tem que o quê? Se valorizar, se arrumar mais ainda. E pronto, abrir porta para que outra pessoa bacana, legal, venha te respeitar, venha te aceitar e continuar a vida, entendeu? Eu sempre pensei assim. Já aconteceu situações que eu terminei, eu era apaixonada pela pessoa, mas eu falei, é o que ele quer, então pronto. Deus vai abrir outras portas. E aconteceu, o lugar não ficou vazio muito tempo, não. Eu abri a oportunidade, então a gente tem que pensar nisso, entendeu? A pessoa que ela fica ali... Isso aí você tem que explicar para um homem que tem esse problema de posse e que quer ficar com aquela pessoa de qualquer jeito. Né? Então, acho que... Mas isso é o tempo, né? Mas aí é... Pra você... Não é fácil não, viu? Você, eu vou falar você e dizer assim, é fácil você esquecer a pessoa, não é não. Mas quando você está aberto a novas experiências, as velhas, elas vão deixando ser apagadas, entendeu? Então, assim, aquela página virou. Aí você tem que tomar uma decisão daqui para frente. Se você ficar voltando do passado, aí você vai só alimentar ruínas. Aí vem essa questão do não aceitação. Aí você vai ficar perseguindo a pessoa, você vai ficar, sabe, ameaçando... Vai acontecer isso, porque você tá na esperança. Ô Lu, você como alguém que é formada em psicologia há 5 anos, né? 5 anos estudando bastante tempo, hein? É muito semestre, né? Sim. E a gente sabe que a questão da mente humana, do estudo da psique, é um estudo extremamente complexo, né? Hoje a gente tem muitos cursos de pós-graduação, e, assim, cursos de extensão, até mesmo nessa parte neurológica.
estão agora fazendo estudos mais profundos da questão neurológica, voltado para a área de saúde mental. Sim. E a gente também sabe que quando nós vamos envelhecendo, os neurônios vão morrendo, né? Sim. Então, nós entramos em um processo natural de Envelhecimento. emborrecimento. É. E a gente vê que os idosos têm bastante dificuldade em mexer com celular, com a tecnologia. Justamente por causa dessa questão neurológica. Sim. Que o corpo está dando sinais de que ele está... Sim. Querendo descanso, né? Acho que ele está querendo desligar mesmo, Sim. né? É. Acho que ano a ano ele vai dando Sim. sinais de que ele está querendo desligar. Sim. Então, é um processo natural que Deus fez do próprio corpo para que ele vá desligando aos pouquinhos, né? Então, querendo ou não, cada ano que passa é um ano a menos, né? Sim. É um ano a menos. Sim. E Deus está dando sinais ali. Você ainda não tem, né? Quase rugas, mas... Mas Deus vai dando sinais Sim. de que o nosso tempo está acabando. Sim. Né? Esse processo de morte neuronal, da morte dos neurônios, que implica na dificuldade de assimilação, de aprendizado, de entendimento. Você acha que essas pessoas que já passaram de uma certa idade e continuam em relacionamentos que são abusivos, Sim. você acha que a culpa é dos neurônios? Que essas pessoas não conseguem mais sair porque elas não entendem, talvez, que a sociedade mudou, que o casamento não é mais esse casamento machista, que o homem ele não tem mais o direito sobre... Tem uma novela que eu acho interessante, né? Que de vez em quando passa aí, o coronel fala assim... deita aí que hoje eu vou te usar. Hoje eu vou lhe usar, né? Da sociedade passada era assim, né? E tem muitas mulheres que ainda vivem dentro desse contexto, dentro dessa sociedade. Sim. Você acha que tem relação ou você acha que é falta de apoio da família? O que você acha? Essa questão, você fala da questão da mulher aceitar essa submissão. Então, essa questão aí, isso é pessoal. Porque assim... Quando você entrar num relacionamento e você não se põe, você não se coloca, a outra pessoa, ela te domina. Então, no relacionamento, você tem que dar um limite. Você tem que começar a podar, igual a árvore. A árvore, ela é toda esponjosa, né? E aí você vai podando ela. Às vezes, vamos lá. Você conhece a pessoa, ela hoje já veio de outro relacionamento, ela tem aquele temperamento, como foi citado aqui, e ela vem pra tua vida, e ela quer trazer isso pra tua vida. Aí ela tá cheia de copa, né? Tá lá. Então, assim, se você não poda certas coisas, ela vai te sufocar, entendeu? Então, você tem que podar a árvore para que você fique com ela. Senão ela vai acabar te sufocando. E aí, quando o relacionamento é isso. O homem, quando conhece a mulher conhece o homem, tem coisas que vocês vão começar a ser podado, não só de um lado. Não tem que ser só de um lado. Ambos os lados. Tem que ser... eu não aceito isso, eu não concordo. É por isso que tem os encontros, né, de casais. Esse é um momento muito importante na nossa vida. Para quem está na igreja ou para quem não está, procurar casais, pessoas que são casadas, conversar, trocar ideias e ali falar, como que é isso, os homens com homens, mulheres com mulheres, trocar ideias. Como que você consegue lidar com certas situações? Porque eu não consigo lidar e tal. E aí você vai podando e falando assim, vamos fazer assim para as coisas ficar melhor, que senão não vai dar certo. Mas é difícil. É difícil, mas consegue. Por exemplo... Eu não sei como é que é a relação de vocês mulheres, né? Que eu não sou mulher. Mas para conversarem sobre relacionamento entre si. Mas a gente que é homem, a gente fala de futebol, de churrasco. A gente não fala de casamento, não. Não, mas no encontro de casais já é voltado para a parte
sexual, a parte de, sim. de Aí relacionamento. tem que ir pro Então encontro tem que de casal. encontro de Você já casais. imaginou, eu vou falar como é que é a vida sexual Não, com a minha esposa pros homens? Tem homens que falam. Eita, Tem homens que não. falam. Eu Não, acredito ficar que fazendo sim. propaganda? Misericórdia. Não, mas às vezes tem situações que às vezes você tá passando. Vamos lá. Nós mulheres, a gente tem nosso vínculo de amizades, né? Então, tipo assim, as minhas amigas mesmo, nós somos abertas para falar coisas que acontecem com nós, que a gente pode melhorar ou não. Fala, ó, você podia dar uma ideia, né? Não é que a gente vai... Cada casamento entendi. Vai pedir dica, vai né? pedir dica. O que, é que você que faria você e tal? faz? Como resolver? Então, você vai dando ideia. Então, assim, ó, se você cede tudo, então ele acha que tá... A hora que ele quiser, como, deita aí que eu vou te usar, tá tudo certo. Mas se desde o início você fala, opa, hoje não dá. Hoje não tô legal e Tem que tal. impor regras. Pôr regras. Impor limites. Sim, pôr limites. Tô cansada. Ter um bom diálogo. Pra mim não funciona assim. Vamos conversar. Eu tô muito cansada. Ó, amanhã a gente conversa. Então entra em acordos. Ô, Lu, pensando também no seu curso que você não está exercendo, né? Psicologia. Mas não. assim, mas estudou, né? Pensando assim no seu curso, a gente vê uma bandeira levantada dentro da sociedade que nós vivemos, essa sociedade pós-moderna, em que os homens, eles hoje têm que ter essa divisão de tarefas domésticas. Então, por exemplo, o homem trabalha, a mulher também. Sim. Então, olha, você vai lavar a louça quando chegar, eu seco, você faz a comida, Sim. eu lavo o banheiro. Essa divisão de tarefas. Sim. Então, aquele relacionamento, né, a moda antiga, dentro daquele contexto, mudou, porque a sociedade mudou. Mudou um pouco. Mudou um pouco, né? Às vezes, então, pastor, eu falo assim, mudou um pouco. Porque no dia a dia mesmo, isso aí... em algumas situações acontece, outras não. Assim, na maioria, a sobrecarga, ela fica pra mulher mesmo. Então, mas é lá que eu quero chegar. Então, dentro do que a gente entende hoje, a sociedade está mudando. Não mudou, mas está mudando. Estamos trabalhando para que isso mude. Agora, uma das coisas que eu tenho observado é que a impressão que eu tenho é que muitos homens, eles estão sendo criados por mais de 50% dos chefes do lar, que são mulheres. Sim. Então, a gente tem mais de 50% de mulheres sendo responsáveis pela sua casa. Então, a gente entende que elas estão sozinhas. Sim. Criando seus filhos. Que são mulheres que estão levantando uma bandeira, ou talvez não levantando, ou olhando para o feminismo com simpatia. Só que elas têm criado homens machistas. Então, não sei, é uma impressão, porque assim, você tem um filho homem. Sim. Um filho de 8, 9? 6 anos. 6 anos. Aí a pergunta né? Uma mulher, uma menina em casa com 6 anos, já sabia lavar louça? Já sabia arrumar a casa? Já sabia arrumar o próprio quarto? Então a gente para e analisa. Sim. Né? Eu tô só dando um exemplo. Sim. Mas talvez a pergunta fosse: se você tivesse um filho homem de 6 anos, ele arruma o próprio quarto? Ele lava a louça? Ele já faz um arroz? Ou não? Ou você é uma pessoa que simpatiza com o feminismo, mas está criando um machismo? Então, a impressão que eu tenho é que esse machismo está perpetuando por culpa das feministas. Faz sentido ou não? Faz sentido. Lá em casa, o meu filho, ele lava a louça assim. Ele, desde de pequeno, ele já tem esse hábito. Não é nem eu que mando. É ele que Ele vai. Mãe, só que aí gasta o detergente
boa parte, e ele lava a louça. Ele levanta, faz o suco. Outro dia ele falou, mãe, eu vou fazer o café. Então, mas ele faz porque ele quer, Ele né? quer, não que eu En- venha mandar. Então você não distribuiu tarefas. Não. Então você não ensinou Não. ele a Não, fazer as tarefas de casa. não, ele faz. Mas você tá ensinando uma pessoa a perpetuar o que os homens são hoje, ou não? Não, ele faz, eu deixo ele lavar. Aí, Mas porque ele quer, mas não porque Ele- você ensina. porque ele quer. Então, não mas se- precisa nem eu mandar, ele vai e lava. Entendi. Mas ele não tem tarefas em casa. Não tem. Mas você não acha isso errado? Não ter tarefa, não Assim. aprender? Porque, por exemplo, quando casar, ele vai Sim. dar continuidade ao que você ensinou na sua Sim, casa. é. Quer dizer, ele vai casar e vai falar assim, hoje eu quero lavar a louça, hoje eu não tô afim. Sim. Então, aí... Você tá ensinando ele para ser um bom homem e ter um bom casamento? Sim, algumas coisas eu boto regra, né? Tipo, de ele comer, retirar os pratos, né? Colocar na pia, eu falo, ó, retira lá, põe na pia. Tirar roupa, ele tem mania de tirar roupa, jogar no chão do corredor, na sala, pega a tua roupa, põe lá no cesto. Então, às vezes eu coloco a roupa em cima da laje lá e falo assim, ó, sobe lá, tira a roupa lá pra mãe. Ele vai e faz. Entendi. Então, ele... Tem algumas Algumas tarefinhas. coisas assim, não Mas não tem constante, uma mas tem. divisão de tarefas assim, Não, diária não. É. É. Você não acha que isso é importante? Sim. Ou você acha que a gente... Sim, é importante. Você acha que as mulheres não estão repetindo o que as mães da geração passada fizeram? Criando machistas? De não criar uma regra constante, né? Essa obrigação todos os dias. Não só isso, mas assim, como é que é a relação do homem no respeito à mulher? Sim. Porque assim, se mais de 50% das mulheres são chefes das suas casas, o que está acontecendo com essa geração de homens que vem? Que não sabe consertar um chuveiro, não sabe trocar uma resistência, não sabe trocar uma torneira, não faz uma tarefa em casa. Sim. É culpa de quem? Das mulheres. Lá em casa eu não tenho esse problema em questão a isso. Ele mesmo... Se eu deixar ele mesmo... Mãe, posso fritar o ovo? Eu não deixo, porque o ovo é perigoso de estourar, essas coisas. Mas louça... Você não deixa lavar a louça porque gasta detergente, não deixa fritar o ele ovo lava. porque... A louça ele lava, eu não deixo ele ficar mexendo em fogão. Entendi. Coisa que tem fogo, eu já não quero. Porque às vezes É deixa perigoso, uma boca... né? Ele ainda é 6 pequenininho. anos, entendeu? Aí, tipo, ele vai ligar lá, deixar a boca ligada. Já aconteceu de ele deixar a boca ligada. Então eu falei, filho, ó, não quero você mexendo no fogão. Mas você pode fazer as outras coisas. A mãe, posso passar pano na casa? Ele mesmo pede. Se oferece para fazer. Aí ele oferece. Aí eu, tá. Esse dia ele sujou lá, eu falei, olha, foi pegar água, derramou e sapateou e fez uma lama. Aí eu, ó, a mãe já limpou a casa, vai lá. Lu, como é que você acha que as mães podem contribuir para que um recado para as mães assim, né? Como que elas podem contribuir para que não perpetue essa geração de homens alienados, que alienam emocionalmente, que são doentes? Sim. Ó, Como que as mães podem contribuir na criação de homens que amem, que respeitem suas companheiras, que cuidem delas, que não toquem, não agridam, então, não xinguem? não xinguem. Você não acha que isso, de certa forma, é uma continuidade do que eles têm em casa e de como eles tratam as suas mães? Ou não? Você acha que eles tratam suas mães de maneira perfeita, aí quando se casam ou namoram, Não. eles se rebelam? Não, agora com você eu vou maltratar, porque eu tratei minha mãe bem a vida inteira. Como é que é? Como é que funciona isso? Então, assim, o filho, ele vê muita referência do casal. Se ele vê o homem tratando a esposa com educação, com delicadeza, com serviço, né, serventia e tal, ele vai refletir isso. Ele vai ver, olha, meu pai é uma referência na minha família. Quando não existe o pai como referência, ele vai ver através de alguém, seja numa novela, seja num filme, ele vai ver aquilo. Só que aí vem um papel da mãe, né? Por exemplo, o Paulo mesmo, o meu filho, ele tem um temperamento explosivo. Então a palavra de Deus fala, ensina o caminho que teu filho deve andar, para que mais tarde ele não venha se desviar dele. Como que seria? Nos erros. Quando ele vai lá, fala um palavrão com uma amiga, ou bate, ou empurra, seja lá o que for, eu chamo ele e falo assim, filho, vem cá. Você acha isso certo?
Você acha que alguém, quando eu falo assim, seu pai já bateu aqui na tua mãe? Aí ele olha pra mim e fala, não. E por que você fez isso com as amiguinhas? Com mulher não se bate, se respeita. Aí ele, ai mãe, desculpa. Eu falei, não tá correto, a mãe não gostou. A questão do respeito, os mais velhos, porque eu fui criada desde pequena a respeitar as pessoas mais velhas. Tratar com carinho, com amor, com respeito, reciprocidade. Então, isso eu recebi na minha infância. Então, eu falo assim, olha, levanta, se tá um idoso, levanta, dá o lugar pro idoso, ainda que seja uma criança, porque é de criança que se forma um adulto. Ele tem que entender que aquele espaço ali não cabe a ele. Levanta. Filho, dá o lugar. Filho, ajuda a idosa ali a descer. Pega ali na mão dela. Então, algumas coisas eu vou ensinando, porque ele já nasceu. A criança, ela nasce com o gênio dela. E a família, a mãe, o pai, ou o tio, seja lá quem for o responsável, ele tem que começar a moldar isso, a ensinar. Porque ele não vai saber o que é certo e o que é errado, ele vai agir. Quando você puxa e fala assim, ó, não é assim, faça assim. Não é o correto. Você acha que se alguém... Filho, se alguém te batesse agora, você ia achar legal? Não. Então, não faz isso. Bullying, questão de bullying na escola. Teve uma situação que ele não queria ir para a escola. Eu falei, ops, o que é que está acontecendo? Ele nunca rejeitou ir para a escola. Ele sempre gostava de ir. Eu falei, ó, sinais, alguma coisa está acontecendo. Filho, aconteceu alguma coisa? Não, mãe, tá tudo bem. E aí fazia escândalo para entrar na perua e tal, não queria ir. Falei, alguma coisa tá acontecendo, deixa eu ir na escola. Aí eu mandei a mensagem pra tia da perua. Aconteceu alguma coisa na perua com o Paulo? Ela, não, mãe. Eu falei, você consegue investigar pra mim o que é que tá acontecendo que o Paulo não... E ele fazia crise para não entrar mesmo, para não ir pra escola. Eu falei, não é a perua. A questão da escola, eu falei, filho, eu vou te levar, tudo bem? Para ver se era a perua. Eu fui investigando o que é que estava acontecendo, que ele não estava querendo entrar na perua. Chegou na escola, a reação dele foi igual ou pior, entendeu? Ele não quis entrar na escola. Aí eu falei, alguma coisa está acontecendo. Eu fui até a sala, ele em crise para não entrar. A diretora me permitiu entrar, ficar com ele. Mãe, você fica a hora que você quiser, o tempo que você quiser. Eu falei, tá, mas não é só isso, eu preciso saber o que está acontecendo com meu filho, porque ele nunca teve esse tipo de problema. Então, a gente, quando tem um relacionamento que você está próximo, você sabe. Qual é os sinais que está dando na criança? Ou de crise, ou de ansiedade, ou de medo, ou insegurança. Ele estava apresentando isso, medo, insegurança, estava em crise. Eu falei, não é normal. Aí eu fui perguntar aos coleguinhas, né, da perua. Tia da perua, pergunta aos coleguinhas se viu alguma coisa e tal. E um coleguinha falou, ô tia, o menino bateu nele no banheiro. Aí eu falei, ops, deixa eu ir na escola. E aí eu fui na escola, aí cheguei, a diretora, eu falei, eu preciso conversar contigo, tá acontecendo isso, meu filho nunca rejeitou ir para a escola e agora ele não quer vir, não quer entrar na perua, quero saber o que tá acontecendo. Super educadas, elas me receberam super bem, não mãe. Falei, ó, aí eu fui na escola de novo. Aí a coleguinha, tava na educação física, a coleguinha, ô tia, aquele menino ali, ó, que bateu nele. Aí eu vi o menino, aí eu falei, ó, qual que é o nome da criança? Aí a pessoa falou. Aí eu falei, ó, então, o que acontece? O nome da criança bateu nele na... Então eu já fui com relatório, que era uma coisa que era para ser investigado lá, eu fui. Falei, ó, eu preciso que você converse com a criança, eu preciso que você converse com ele, faça ele pedir perdão, desculpa e se abraçarem. Porque eu não criei meu filho para estar brigando, nem para estar apanhando. Aí mediaram o conflito. Aí foram. A diretora chamou a criança, conversou e tal, mediou. Aí pronto, uma paz. Mãe, resolveu. Então, assim, não teve mais crise, foi pra escola de boa. A criança, mãe, ele tem esse comportamento, a família assim, assim. Ô Lu, e você tá fazendo o que hoje? O que você tá fazendo? Hoje, assim, hoje eu trabalho com vendas, aí eu tô agora fazendo a parceria com... Sou colaboradora da TV Estilo, né? Com a Carla Ferdinanda. TV Estilo. Carla, vou falar aqui. Carla, meu amor, beijos. Aí. A Carlinha, ela é apresentadora da TV Estilo. Qual é o nome do programa lá? O programa é A Hora das Maravilhas. A Hora das Maravilhas. E faz o que esse programa? Que tem? Então, lá no programa da TV Estilo, tem um show de calouros, né?
Pra você que é cantor, vou fazer um convite aqui, hein? Pra você que é cantor, que é... gente, eu canto gospel, né? Mas o programa, como não é... É um programa aberto, né? Vários nichos, cantores, calouros. Tem a Garota Maravilha, que é o desfile, que é feito também no programa. É um quadro, né? Existem vários quadros da TV Estilo. É um programa dentro do YouTube, é isso? Ou não, no Não. site da TV? É um site. É um canal fechado, a TV Estilo. Ah, um canal fechado. É um canal fechado. Só que aí passa também em outras redes sociais, tipo a Rede TV, tem outras redes Mas sociais. eu consigo assistir YouTube. ele na televisão. Consegue pelo link. E você colocando nas outras plataformas como o YouTube. Ah, mas não é Você um consegue ter acesso. canal da TV, aberta. É um canal fechado. Da Entendi. TV Estilo. Entendi. Canal da TV Estilo. Canal. Eu consigo mandar o link. Aí você faz o que lá? Eu sou colaboradora. Ah. Colaboradora, tipo, agora mesmo vai ter a cantada de Natal, dia 22. Aí vai ter a cantada lá, gente. Cantada gospel, tá? Mas tem outros estilos. Mas como meu nicho é o gospel, levar a palavra para todo mundo, né? Então, meu nicho é gospel. Então, vai ter a cantada de Natal com as crianças da Igreja Batista Boas Novas. Olha que bênção. Aí você vai levar as crianças lá. Levar. Na TV Dia 22, vai ter a cantada. Com as crianças. Com as crianças. Ah, que legal. E aí vai ter a gravação com o desfile, né? O desfile, assim, para quem quer ser modelo, para quem trabalha com moda, que quer se apresentar seu perfil pessoal. Ele entra como portfólio, crescimento pessoal profissional, né? Você tem aí o crescimento nas playlists, nas plataformas digitais, porque também tem parcerias, né? A TV Estilo, nós temos um grupo fechado no WhatsApp, que a gente tem as parcerias com... Vamos lá, tem o Nilson. Oi, Nilson. Eu vou dar um alô. Nilson, Fazendo suas publi aí agora. O Nilson é do SBT. Ah, chique, hein? Olha. Ele trabalha aí com casos de família. Se você tá com algum problema que queira resolver aí no caso de família... Eita! Lá no grupo, o Nilson tá lá no grupo, né? E aí, eu já passo o contato do Nilson, ele é o responsável para estar levando as pessoas por caso de família. Para resolver o problema. Resolver o problema familiar. Com direito a advogado, assistente social, com direito a tudo. Pra todo mundo assistindo o seu problema. Pois esse assunto de hoje, né? Caso de família. Ah! É verdade. É caso de família. Todo caso de família tem um pouquinho disso. Tem. Não existe uma família perfeita. Ah, é verdade. Existe uma família que não é perfeita, mas que busca melhorar todos os dias, a cada dia. Então, se você fala assim, meu casamento é 100%, eu não acredito, gente, infelizmente. Você pode chegar em um grau, assim, dependendo da idade que você está hoje, o amadurecimento das aceitações. Perfeito não existe. Não existe. Só Deus é perfeito. Só Deus. Porque o que acontece? Com o passar do tempo, por isso que os relacionamentos, eles perduravam até a morte. Com o passar do tempo, a pessoa vai entrando na aceitação. E tá tudo bom. Acomodação. Tá tudo bom. Vai acomodando. Se você me gritar, tá bom. Se você brigar, tá bom. Tudo tá bom. Tá tudo bom, eu nem ligo mais. Você entende? É como se fosse o leite aqui, fervendo. Você desligou, ele vai aceitando. E ali tá ótimo. Vai virar coalhada. Entendi. É a idade. Vai coalhando, Vai né? coalhando. Mas é isso. E aí, tá finalizando? Estamos. Passou rápido, né? Voa. Então, Garota Maravilha, dia 22. Tem a cantada de Natal, dia 22. Você que quer ser cantor, pode me chamar. Já coloco você num grupo. Você participa. Aumenta o teu portfólio, teu crescimento pessoal. Canta gospel, gente. Leva a palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas tem outros nichos, né? Cada um com suas escolhas. A palavra de Deus fala assim, tem o livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém, né? Então, assim, eu não vou falar pra você tá certo ou tá errado. O Espírito Santo, quando você permite Deus entrar na tua vida, ele vai te mostrando isso a cada dia. Quando você permite a entrada de Deus na tua vida. E é isso, pastor. Então tá bom, Lu. Muito bom Eu falo demais, né? Não, nada. É muito bom conversar com você. Igualmente. É muito gostoso ouvir aí um pouquinho
seu pensamento, sua linha de raciocínio. E o nosso propósito é esse. Né? Amém. Eu vou agradecer os pastores Lola e Azé, que foi aonde eu fui criada num convento. Eu nem contei minha história um pouco, né? Fui criada num convento até os meus 16 anos. Olha, criada num convento? No convento, com as freiras. Que Eu tenho um interessante. carinho muito grande por elas. Muito. Elas têm um amor pelas vidas. Mas tinha algo assim que eu não conseguia. Eu fui criada no convento, mas faltava algo. É você ter um encontro verdadeiro com Cristo. Foi aí onde eu conheci a Lola e a Zé, né? Lola e a Zé... A Zé é o pastor da Igreja Videira de Salvador. E Lola e a Zé. Então eles fizeram essa escola dominical. Eles tinham a escola dominical, eu participava. E aí eu era também do Ministério de Dança, né? Por isso que hoje você tem esse Ministério de Dança. Fazia parte do Ministério de Dança desde os... Comecei a conhecer... Começou numa escola onde eu estudava a célula. Começou em célula, numa escola. Depois a gente foi para a igreja. Eles faziam o trabalho da célula, da escola dominical. E ali eu comecei com 7 anos. Foi plantada a semente. Que bem. Lógico, teve altos e baixos, né? Mas assim, eu nunca saí totalmente da presença de Deus. Sempre então, esteve. eles foram a base para isso. E aí eu conheci a palavra de Deus lá, onde eu me firmei. E eu senti a presença de Deus. Porque eu era católica mesmo, de ir para a missa e tudo, de ajoelhar e tudo. Mas a presença de Deus, eu não tinha isso. Pessoal, a gente vai marcar um dia pra Lu voltar e contar o testemunho dela. Vamos lá. A história da vida dela. Já contei. Né? E aí depois, pastor, a gente, da videira, mudei de estado, lógico, fui... onde eu tô na Igreja Batista Boas Novas, né? É isso aí, tá lá na Boas Novas. Na Boas Novas, lutando. Gente, não é fácil não, viu? Estar com Deus não é fácil, né, pastor? Não é fácil não. Mas o Senhor nos fortalece. Nos fortalece. Não é? Se a gente caminhar com Ele, pode ter certeza que Deus é bom, não nos abandona. Verdade. Pessoal, foi um prazer, uma alegria ter você aqui. Uma alegria ver você participar desse podcast. Fica com a gente, ok? Aí temos edições a cada 15 dias do nosso podcast. E tem sido bênção. Amém. Assista, curta, compartilhe e divulgue, porque pode servir para a vida de muitas outras pessoas. Um beijo aí no coração. Fica com Deus. Beijos, Tchau, gente. Tchau.